O patrão colocou o envelope sobre a mesa e disse, sem tremer a voz: "Te dou 80 mil para você fingir ser minha esposa por 6 meses." Suelen ficou imóvel. O silêncio que tomou conta da sala era tão pesado que dava para ouvir o relógio da parede. 80 mil reais, quase 3 anos de salário. Mas o que ele queria exatamente? Ela olhou o patrão nos olhos e tentou entender se aquilo era uma piada, um teste ou uma armadilha. Conhecia aquele homem há quase 2 anos. Eduardo Menezes, 40 anos, empresário respeitado e agora pré-candidato a prefeito. Sempre distante, educado, frio. O tipo de pessoa que falava pouco e observava muito. Mas naquele dia, o olhar dele era outro. Intenso, calculado. Como se já soubesse que ela aceitaria. "Por que eu?" Ma perguntou, tentando disfarçar o nervosismo. Ele apenas respondeu: "Porque eu confio em você." Mas Suelen sabia que tinha algo errado. O dinheiro era bom demais e a proposta absurda demais. Fingir ser esposa dele, usar alianças, aparecer em eventos, sorrir para câmeras. O orgulho dela gritou para ir embora naquele instante. Mas o medo de voltar a depender de favores e o desejo de dar uma vida melhor para a mãe doente falaram mais alto. E o pior de tudo é que ela não fazia ideia do que teria que enfrentar. Nem de quem aquele homem realmente era por trás das aparências. Naquele momento, sem perceber, Suelen estava vendendo mais do que 6 meses da própria vida. Estava vendendo o direito de ser livre. Essa história traz os nomes dos personagens e da cidade de forma fictícia para preservar a verdadeira identidade deles. Antes de continuarmos, me conta aí nos comentários de qual cidade você está assistindo esse vídeo. É sempre incrível ver até onde nossas histórias chegam. Ser empregada em uma grande mansão nunca foi o sonho de Suelen. Mas depois de perder o emprego no supermercado e com a mãe adoecendo, foi o que apareceu. E ela agarrou. A casa ficava num bairro nobre de Belo Horizonte. Portões altos, câmeras, jardins impecáveis. Ela chegava cedo, limpava, cozinhava, passava roupa e, na maior parte do tempo, nem via o patrão. O senhor Eduardo Menezes era empresário e político. Vivia em reuniões, viagens e eventos. Quando aparecia, era sempre o mesmo ritual. Um bom dia, seco, café preto, jornal aberto e um silêncio que dava para cortar com faca. Apesar da distância, Suelen não tinha o que reclamar. Ganhava bem, o patrão era exigente, mas nunca havia faltado com respeito. Até que as coisas começaram a mudar. Certo dia, enquanto passava pano na sala, ela encontrou uma foto dele com uma mulher elegante tirada num evento antigo. Atrás, uma dedicatória rabiscada, para o homem que eu achei que conhecia. Suelen guardou a imagem na memória, sem imaginar que aquilo tinha tudo a ver com o que viria depois. As semanas seguintes foram estranhas. Eduardo começou a aparecer mais em casa, a fazer perguntas aleatórias sobre a vida dela, sobre sua família, seu passado. "Você tem filhos, Suelen? Já foi casada? Se tivesse mais dinheiro, o que faria?" Ela respondia educadamente, mas sentia que havia algo por trás. Não era interesse comum, era observação. Um olhar calculado, quase clínico. Certa noite, ao sair do trabalho, Suelen ouviu o patrão falando ao telefone com a voz alterada. "Eu preciso resolver isso antes da campanha começar. A imagem tem que estar perfeita, entendeu?" Ela fingiu que não ouviu, mas a frase ficou martelando na cabeça. Resolver o quê? Imagem perfeita para quem? Naquela semana, o comportamento dele piorou. Chegava mais tarde, sempre com cheiro de vinho caro e com um sorriso diferente. Um sorriso que ela não sabia se era de ironia ou de interesse. Até que uma noite, enquanto ela recolhia a louça, ele se aproximou demais. "Você é uma mulher bonita, Suelen." Ela travou. Não sabia se devia responder, fingir que não ouviu ou rir de nervoso. "Obrigada, doutor. Mas eu prefiro não misturar as coisas." Ele riu, como quem aceita um não apenas por esporte. Claro. Só fiz um elogio." Mas o jeito que ele a olhou antes de sair da cozinha dizia tudo. Aquilo não terminaria ali.
Naquela noite, Suelen deitou na cama do pequeno quarto dos fundos sem conseguir dormir. Não sabia se era medo ou curiosidade o que sentia. Sabia apenas que algo estava prestes a acontecer. E o que aconteceu depois foi muito pior do que ela imaginava. A vida tranquila de Suelen na mansão começou a mudar aos poucos. Primeiro vieram os olhares, depois as perguntas fora de hora. E então, o silêncio incômodo de quem pensa em algo que não quer dizer. Ela percebeu que o patrão estava diferente desde aquela noite em que o ouviu falar ao telefone. Mas só entendeu o quanto aquilo a afetava quando o viu parado na porta da cozinha, observando-a lavar a louça como se calculasse algo. A senhora parece muito concentrada no que faz, ele disse, quebrando o silêncio. Suelen sorriu sem graça. É o meu trabalho, doutor. Ele assentiu, ficou ali por alguns segundos e foi embora sem dizer mais nada. Parecia simples, mas não era. Nos dias seguintes, o clima ficou estranho. Eduardo Menezes, o homem que quase nunca ficava em casa, passou a trabalhar de lá. Reuniões no escritório, ligações no Viva Voz, discussões sobre imagem pública, pesquisas eleitorais e estratégia de comunicação. Suelen, enquanto servia café, ouvia fragmentos. E cada frase que ouvia parecia uma peça de um quebra-cabeça que ela ainda não entendia. Certa tarde, ele estava ao telefone e ela ouviu de relance. Eu preciso de alguém que cause empatia. Alguém de origem humilde, que o povo se identifique. Ele levantou o olhar e por um segundo, os olhos dele cruzaram os dela. O silêncio que se seguiu foi incômodo. Mais tarde, quando ela entrou na sala para limpar, ele ainda estava lá, olhando pela janela. Sem virar o rosto, perguntou: Suelen, você já pensou em mudar de vida? Ela hesitou. Todo mundo pensa, doutor, mas não é tão fácil, né? Ele se virou devagar, encostou as mãos no bolso e respondeu: às vezes é. Depende do preço que a gente está disposto a pagar. Suelen sentiu o estômago embrulhar. Havia algo naquele tom de voz que soava como uma promessa disfarçada de ameaça. Naquela noite, ele bebeu. E bebeu mais do que de costume. A casa estava silenciosa. E Suelen foi guardar as louças quando ele apareceu no corredor. Os olhos dele estavam vermelhos, o perfume forte demais. Eu fico imaginando, uma mulher como você, se tivesse oportunidade, mudaria tudo na vida, não é? Ela respirou fundo. Doutor, por favor, eu respeito o senhor, mas não quero confundir as coisas. O sorriso dele sumiu. E confundir? Eu só fiz uma pergunta, mas ela sabia. Havia uma tensão no ar, um jogo perigoso que ele parecia querer jogar sozinho. Suelen saiu apressada, trancou-se no quarto e chorou em silêncio. Na manhã seguinte, ele se comportava como se nada tivesse acontecido. Nenhum comentário, nenhum olhar atravessado. Mas ela sentia, algo estava sendo tramado. Semanas depois, ele a chamou no escritório. A mesa cheia de papéis, um envelope grosso à direita e o olhar firme de quem já tinha tudo planejado. Senta, Suelen. Preciso te fazer uma proposta. Ela ficou imóvel, sentindo o coração acelerar. Ainda não sabia o que viria, mas tinha certeza de que sua vida estava prestes a mudar. E não necessariamente para melhor. O escritório estava silencioso, iluminado apenas pela luz fria da luminária. Suelen ficou de pé, mãos trêmulas, tentando decifrar o olhar do patrão. Eduardo folheava alguns papéis, como quem prepara o terreno antes do golpe final. Pode se sentar, Suelen. A voz dele soou calma demais, quase ensaiada. Ela sentou. O envelope grosso sobre a mesa chamava a atenção. De dentro, ele retirou uma folha, leu rapidamente e então foi direto ao ponto. Eu te dou 80 mil reais para você fingir ser minha esposa por 6 meses. O silêncio que se seguiu foi tão denso que parecia engolir o ar. Suelen piscou algumas vezes, acreditando que tinha entendido errado. O quê? O que você ouviu? Ele respondeu. 80 mil. 40 agora. 40 no final. Ela riu de nervoso. O senhor está brincando comigo, né? Não, é um acordo. Você não vai precisar se envolver comigo, se é isso que está pensando.
Só vai me acompanhar em eventos, jantares, aparições públicas. Vestir-se bem, sorrir, agir como uma esposa. Ela sentiu o rosto queimar. A proposta parecia absurda, mas o tom dele era sério, calculado, profissional até demais. Doutor, isso é errado. O senhor é um homem importante. Vai casar de mentira só para enganar os outros? Ele se recostou na cadeira, cruzou os braços e respondeu com frieza. Ninguém precisa saber. É uma questão de imagem. Eu confio em você, Suelen. Ela abaixou a cabeça. Confiança ou manipulação? Aquela palavra soava suja, como se tivesse sido arrancada de um discurso político ensaiado. O dinheiro martelava na cabeça dela. 80 mil reais. Com isso, ela pagaria o tratamento da mãe, alugaria uma casa decente, talvez até começasse o pequeno negócio que sonhava. Mas o orgulho gritava. Não é assim que se muda de vida. Suelen olhou para o patrão e perguntou com a voz embargada. E por que eu, doutor? Tanta gente por aí, bonita, estudada. Por que justo eu? Eduardo se inclinou para a frente, olhou nos olhos dela e disse: porque você é discreta. E eu preciso de alguém em quem possa confiar. Ela não acreditou completamente. Mas naquele instante, entre a dignidade e o desespero, percebeu que talvez não tivesse escolha. Se eu aceitar, quero deixar uma coisa clara, disse, firme. Não vou me submeter a nada além disso. Nem beijo, nem toques, nem cenas. Se for para fingir, será apenas isso. Fingimento. Ele sorriu satisfeito. Fechado. Ela estendeu a mão com hesitação e ele apertou. O contrato estava selado. Quando saiu da sala, Suelen encostou na parede e respirou fundo. Sabia que estava entrando em algo perigoso. Mas o que ela não sabia, e o que mudaria tudo, era o verdadeiro motivo por trás daquela proposta. Os primeiros dias após aceitar a proposta foram confusos. O dinheiro adiantado estava em sua conta. 40 mil reais, que pareciam resolver a vida de qualquer um. Mas para Suelen, aquele valor carregava um peso que o saldo bancário não mostrava. Eduardo se mostrou educado, até gentil. Enviou roupas novas, contratou uma consultora para ajudá-la com postura, dicção, etiqueta. Ela se olhava no espelho e mal se reconhecia. Vestidos elegantes, cabelos presos com delicadeza, maquiagem discreta. Parecia uma mulher rica, mas por dentro o desconforto só crescia. A primeira aparição pública aconteceu em um jantar beneficente. Luzes, fotógrafos políticos, jornalistas. Eduardo desfilava ao seu lado, sorrindo com uma confiança que parecia ensaiada há anos. Essa é minha esposa, Suelen, ele dizia. E o nome dela ecoava nos microfones, nas câmeras, nos flashes. Naquela noite, ao voltarem para casa, ela finalmente perguntou o que vinha guardando. Doutor, por que tudo isso? O senhor disse que era só uma questão de imagem, mas eu quero entender. Por que eu? Eduardo respirou fundo. Andou até o bar da sala, serviu-se de um copo de uísque e disse sem olhar para ela. Porque não pega bem um homem solteiro ser candidato a prefeito? Suelen ficou muda. O copo em suas mãos tremia. Então era isso. Ela não passava de um disfarce de campanha. Quer dizer que o senhor vai usar um casamento falso para enganar a cidade inteira? Perguntou a voz trêmula. Ele virou o copo num gole e respondeu com frieza. Política é percepção, Suelen. E você tem o perfil perfeito para isso. Ela não entendeu de imediato. Perfil perfeito? O que quer dizer com isso? Insistiu. Eduardo se aproximou, tentando amenizar a dureza das palavras. Você é uma mulher bonita, carismática e negra. Isso mostra que eu sou um homem moderno, sem preconceitos, próximo do povo. Isso vai me aproximar das comunidades. O chão sumiu sob os pés dela. A raiva subiu como um incêndio. Ela não era uma parceira, era um símbolo político, uma estratégia de marketing humano. Então, eu sou só uma imagem? Disse num fio de voz. Uma peça para sua campanha. Não fala assim, tentou suavizar. Você vai ganhar bem. E no final de tudo, seguimos nossas vidas. Mas não havia dinheiro que apagasse o gosto amargo da humilhação.
Suelen passou aquela noite em claro, olhando para o teto do quarto que agora era dela, mas que cheirava a mentira. Nos dias seguintes, acompanhou o patrão em comícios, almoços, entrevistas. Cada sorriso que dava para as câmeras parecia arrancar um pedaço da própria alma. As pessoas elogiavam: que linda história de amor. Ele mudou depois que conheceu essa mulher incrível. Suelen só conseguia pensar que por trás de cada elogio havia uma farsa. E o pior de tudo, ela estava sendo cúmplice. Numa manhã, enquanto arrumava o vestido para um evento na periferia, viu o reflexo no espelho. A mulher negra que um político branco exibia como troféu de empatia. E pensou: será que meu silêncio não me torna igual a ele? A partir dali, algo começou a mudar dentro dela. A culpa se transformava em raiva, e a raiva em desejo de reparação. Suelen ainda não sabia como, mas sentia que aquela mentira não terminaria do jeito que Eduardo imaginava. Os meses seguintes foram uma avalanche. A imagem de Eduardo e Suelen dominava outdoors, rádios, programas de TV. Um homem de família, sensível e comprometido com a igualdade. Diziam os slogans, Suelen sorria nas fotos, mas o que ela sentia era tudo, menos felicidade. A cada evento, um aplauso falso. A cada discurso, uma mentira a mais. E dentro dela, o peso de saber que estava ajudando a perpetuar o mesmo sistema que a diminuía. Mesmo assim, seguiu o combinado. Manteve-se discreta, fingiu afeto, decorou frases, encenou gestos de carinho em público. E quanto mais via as pessoas acreditarem naquela farsa, mais sua consciência gritava. Veio o dia da eleição. Eduardo venceu com folga, especialmente nas comunidades negras. A esposa carismática e guerreira fora peça-chave para conquistar corações. Na noite da vitória, Suelen ficou sozinha na varanda da mansão. Ouviu os fogos, os gritos, as buzinas nas ruas. Mas dentro dela só havia silêncio. Quando Eduardo apareceu, ainda suado do comício, com o sorriso largo e o copo de champanhe na mão, ela o encarou como quem olha um estranho. Parabéns, prefeito. Ele se aproximou com falsa ternura. Você foi essencial nisso, Suelen. Fui, né? Respondeu fria. Pena que foi por um motivo sujo. Na manhã seguinte, ela apareceu em seu gabinete, devolvendo o anel que usara na campanha. Aqui está sua esposa. Quero o restante do dinheiro e depois nunca mais quero ver você. Eduardo assentiu, sem demonstrar remorso. Entregou o envelope como se encerrasse um contrato de serviço. Suelen pegou o dinheiro, mas antes de sair, olhou nos olhos dele e disse: eu podia sumir com isso e fingir que acabou. Mas quero te pedir outra coisa. Ele arqueou a sobrancelha curioso. O quê? Um cargo. Não desses de fachada. Quero trabalhar de verdade. Quero fazer alguma diferença para as pessoas que acreditaram em você por minha causa. O político riu, achando que ela blefava. Mas a expressão dela era séria. Se o senhor tiver um pingo de vergonha, vai me colocar onde eu possa ajudar o povo que o senhor enganou. O silêncio se prolongou. Eduardo percebeu que não estava diante da empregada ingênua de antes. Havia agora uma mulher consciente do próprio valor. Nos meses seguintes, Suelen passou a trabalhar num projeto social da prefeitura, não como favor, mas como força viva. Ajudava mulheres negras, mães solo, jovens sem oportunidades. Era sua forma de reparar parte da mentira que ajudou a contar. E embora o passado ainda doesse, ela dormia em paz. Não por ter vencido Eduardo, mas por ter vencido a vergonha que ele tentou lhe impor. A lição ficou clara. Nem sempre a justiça vem dos tribunais. Às vezes, vem da coragem de se olhar no espelho e decidir não ser mais usada. E você, no lugar de Suelen, o que faria? Aceitaria o dinheiro e seguiria em silêncio? Ou encontraria um jeito de transformar a humilhação em força? Conta aí nos comentários. Sua opinião pode mudar o jeito como muita gente enxerga essa história.